O combate ao desperdício de alimentos é desafio no Brasil e no mundo. Cálculos mostram que 1/3 do que é produzido é jogado fora e que mais de 30% desse desperdício acontece em casa. No Rio em Foco, que começa agora, vamos mostrar as iniciativas e campanhas de longo prazo que estão sendo feitas para mudar hábitos de consumo e reduzir o desperdício e a perda de alimentos. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe a presidente do Comida do Amanhã, Mônica Guerra Rocha, e a engenheira ambiental e doutoranda da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Alba Cánovas. Para comemorar o Dia Mundial da Alimentação em outubro, a Embrapa, em parceria com a Delegação Europeia e a WWF Brasil, reuniu técnicos do Brasil e do mundo para compartilhar experiências e dados. O seminário Sem Desperdício no Museu de Artes do Rio foi o primeiro passo de uma estratégia que envolve missões internacionais e um estudo sobre o perfil das perdas de alimentos no país. Vamos ver a matéria. O projeto que está apoiando o evento hoje chama-se Projeto de Apoio aos Diálogos Setoriais entre a União Europeia e o Brasil e faz parte da parceria estratégica que existe entre os dois entes. É um projeto que apoia os diálogos políticos que nós temos com o Brasil, de vários temas, clima, meio ambiente, direitos humanos, etc. E hoje se trata então do diálogo de cooperação técnica sobre a redução do desperdício alimentar. Ou seja, nós vamos ter este primeiro evento aqui, onde reunimos técnicos da União Europeia e do Brasil, vamos ter uma missão técnica também à União Europeia e vamos ter um estudo sobre o desperdício alimentar nas residências urbanas do Brasil. Nós temos na União Europeia um desperdício alimentar de 88 bilhões de toneladas e que representa hoje 143 bilhões de euros em desperdício alimentar a cada ano, o que representa que 20% dos alimentos na União Europeia são desperdiçados. Ao mesmo tempo, 55 milhões de pessoas na União Europeia não têm acesso a uma refeição de qualidade a cada 2 dias, ou seja, é um problema muito grande. No Brasil, esses dados, já existem dados, toda vez que a gente olha essa questão do desperdício é sempre um montante enorme, né, e de dinheiro que está sendo jogado fora e também de alimento que podia estar nas mesas de todos os brasileiros. O caso da perda e desperdício de alimentos, ela muda um pouco o contexto de acordo com o país em que a gente está, né? Quando a gente olha os números na União Europeia, é muito diferente da realidade que a gente tem nos países do Hemisfério Sul, principalmente. Então, tanto focando na forma como o sistema produtivo acontece, mas também toda a infraestrutura que permite que esse alimento chegue até às cidades e chegue até à mesa do consumidor. Além disso, tem todo um trabalho de educação, capacitação, para que esse alimento possa ser totalmente aproveitado. A gente sabe que o percentual de desperdício alimentar que existe na casa do consumidor é muito mais alto em percentagem nos países do Hemisfério Norte do que nos países do Hemisfério Sul. Aqui nós temos questões muito crônicas em relação à forma como é produzido, ao desperdício no campo, não é, na origem e durante a pós-colheita, que a gente chama pós-colheita, que é todo o processo de logística até chegar na mesa do consumidor, até chegar no supermercado, depois a gestão dentro do supermercado e na mesa do consumidor. De qualquer forma, no Brasil a gente não tem esse dado. O dado não está disponível, não está levantado, né? Existem informações, alguns números da FAO, né, do Fundo da Agricultura das Nações Unidas, mas numa escala territorial da América Latina e Caribe. Então a gente não tem esse número específico no Brasil, mas sabemos que é um país que tem alguma... A Alba até pode me ajudar um pouco com isso, mas que tem alguma... É muito interessante enquanto case, porque a perda e desperdício ela existe nos dois lugares da cadeia. Então, enquanto país emergente ou enquanto país que tem um desenvolvimento econômico que o distingue um pouco, por exemplo, da realidade africana, nós temos uma questão para resolver tanto na ponta, não é, junto com o agricultor, mas também na casa com o consumidor. Inclusive quando a gente fala do aumento do poder de compra. Então as pessoas estão podendo comprar mais, mas estão comprando quanto em quantidade e estão comprando quanto em qualidade e variedade. Então nós temos os dois cenários acontecendo ao mesmo tempo. Mas é super importante começar a levantar essas informações e esses dados até para ter um cenário mais claro
de qual é realmente a situação no Brasil e onde é que a ação e a política pública podem intervir. E o seu foco no estudo que você está fazendo doutorado é justamente a análise do ciclo de vida desses produtos. O que você já conseguiu apurar e aprofundar? Exatamente. Se trata de avaliar um pouco as perdas em cada um dos elos da cadeia, desde a fase da agricultura até o consumidor final. E na minha pesquisa inicial, que eu até tentei levantar esses dados para o Brasil, me deparei com que realmente não existem, assim como a FAO levantou já em 2011 e 2013, dados no mundo inteiro, por continentes, por tipos de alimentos e por fases ou elos da cadeia. Esses dados ainda não estão sendo pesquisados aqui no Brasil. Tem pouco dado, muito pipocado e até pode ser mal estimado, subestimado ou superestimado. Então, até agora, eu confio mais nos dados da FAO, que o Brasil pode se espelhar, talvez, para a Latinoamérica e Caribe, sendo que nesse continente se desperdiça mais frutas, por exemplo, do que outros alimentos. Temos, nas primeiras fases da cadeia, na agricultura, até 20, 30% de desperdício se concentra lá. Então, é muito mais importante na agricultura do que na etapa final consumidor. E, então, a gente pode se espelhar um pouco nesses dados, mas acho muito importante que tenha já um levantamento, porque senão a gente não pode traçar políticas ou não pode traçar metas para cumprir. Na Espanha, a estratégia adotada foi mapear o comportamento das famílias, consumidores, empresas e o grau de sensibilização destes com o tema do desperdício. Vamos ver. Nós, na Espanha, na primeira etapa da nossa estratégia, que é uma estratégia pensada para 3 anos, 2013, 2016, e agora vamos desenvolver a segunda parte, 2017 e 2020, consideramos que o conhecimento através de estudos era base absolutamente precisa para conseguir avançar. Fizemos guias práticas e conseguimos um painel para os lares espanhóis. Eles fornecem informação semanalmente e através de uns sistemas de medição que estabelecemos cientificamente, conseguimos saber qual é o comportamento e a derivação do comportamento esperado das famílias no que diz respeito ao uso e valor dos alimentos. De que forma a academia pode ser uma aliada nesse processo de a gente obter mais informações precisas sobre o que acontece de fato no Rio e no Brasil? Tem de existir todo um trabalho também de entender a forma como a produção é realizada, né? Nós temos uma relação muito direta na forma como a pesquisa é feita e como o sistema alimentar é realizado. E eu acho que existe aí um desafio grande, né, de entender como os dados são mapeados, mas também como é que essa informação é tornada transparente por todos os sistemas. A gente está falando muito de uma relação entre o poder público, entre as empresas, né? A gente sabe que cada vez mais as empresas são as donas da produção alimentar e da distribuição, né? Como é que a gente envolve o varejo também nesse processo de conseguir quantificar e como é que a gente entende depois na parte do ponto de vista do consumidor, como é que é a cultura alimentar e o comportamento alimentar do consumidor. Então existe uma gama inteira, um sistema inteiro de levantamento de dados para poder fazer esse entendimento. Nessa questão do consumo, né, direto, já há trabalhos, inclusive o perfil já foi desenhado e mapeado pelo Ministério, a gente já tem uma publicação que fala sobre isso, né, que é o perfil alimentar do brasileiro. Nós temos o guia alimentar para a população brasileira. Mas o guia alimentar é um guia que traz um conjunto de recomendações de hábitos alimentares. Ele não mapa, ele não traça um perfil do consumo. Tanto que a gente não tem nem perfil do consumo, nem perfil nutricional. A gente não consegue até então saber, por exemplo, com clareza a quantidade de famintos e de sobrepeso ou obesos que a gente tem no país. E isso vem para esse desinteresse em relação a entender o sistema alimentar, que faz com que a gente chegue muitas vezes num caminho quase sem... Parece que não tem fundo, né? Parece que não tem luz no fim do túnel. Como é que a gente consegue entender a alimentação como um tema muito importante
importante, tanto do ponto de vista socioeconómico e do ponto de vista ambiental. É um absurdo a gente pensar que estamos desperdiçando a quantidade de alimentos, 30% do que é produzido é desperdiçado, e ao mesmo tempo a gente está produzindo 123% das calorias necessárias per capita no planeta. Então a gente está produzindo mais calorias do que os 7,6 bilhões de pessoas que nós temos. E aí a gente vem com toda essa teoria, não é? Inclusive como é que a política pública é implementada para garantir a segurança alimentar do planeta. Vamos produzir mais, vamos começar a produzir no deserto, vamos fazer a transformação da semente para ela poder ser produzida em territórios que até então não tinham alimento, quando na verdade a gente já está produzindo o suficiente. Só tem que fazer chegar na mesa do consumidor. Eu acho muito importante levantar uma questão, que é produzir dados, levantar dados demanda muito tempo, esforço e dinheiro. Então, e conversando com o pessoal da Embrapa, não existem editais dedicados a essa procura de dados. Então, estamos falando de dados de nível de qualidade do IBGE, por exemplo. É uma coisa muito grande que um acadêmico é um trabalho de formiguinha que não consegue alcançar. Então, eu acho que devem sim se fazer mais esforços de definir políticas públicas direcionadas a levantar dados, lançar editais e que se juntem vários órgãos para efetivamente fazer isso. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.